Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Olá, muito boa noite. Entrando no ar, a partir de agora, com Atualidades Pampa, com bom humor, com mau humor, com questionamentos, com opiniões bastante criticadas ou não, né, ou aceitas, mas a verdade é que para alguns o feriadão já está começando. A partir desta quarta-feira, as pessoas já começam a sair da cidade, porque esse feriadão é realmente bastante longo. Por isso, a Estação Rodoviária de Porto Alegre colocou mais 280 ônibus para atender a demanda de passageiros que sairão da capital neste próximo dia, neste próximo feriado. Uma notícia triste, mas não surpreende tanto, né? O Ministério da Educação cancelou o convênio para a construção de 96 creches com o estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Umas porque não apresentaram o projeto, outras que apresentaram o projeto não iniciaram a obra, então a coisa começou assim. E o elevador que despencou, que fechou, enfim, mas que matou uma comerciária aqui na Restinga, depois de examinado, enfim, o Ministério do Trabalho disse que ele não poderia estar operando. O que significa para a empresa onde essa moça trabalhava, uma indenização bem de bastante vulto, né? E é realmente uma situação grave, Magda. Por quê? Porque a grande maioria das empresas estão em dificuldades, muitas vezes deixam esse tipo de manutenção para depois. Vão ajeitando de um jeito, vão acomodando de outro. As pessoas, às vezes, também não respeitam as normas técnicas, que nesse tipo de equipamento fica bem claro. E aí a tragédia acontece. A gente tem que acabar com essa cultura de que precisa acontecer uma tragédia como essa para a gente começar a eleger prioridades. É uma questão até de gestão empresarial, né? Os números são alarmantes em termos de país, com números de acidentes de trabalho, né? Mas, por negligência, né? Eu quero subir um pouquinho o nível de responsabilidade. Por favor. Porque o peão, ele tem dificuldade, me perdoe a expressão, mas é o que se diz, né? Ele tem dificuldade de compreensão, que é um benefício dele mesmo. Então, eu conheço quem milita aí, sabe a resistência que eles têm de usarem os aparelhos de proteção. Mas há uma hierarquização, tem que ser cobrado em benefício deles mesmos, né? Se não fizermos isso, continuaremos tendo acidentes desse tipo e os usuais que nem viram notícias, né? Tu perderes uma mão, tu ficares 6 meses inutilizado, tu sofreres essas penalidades. Só conheço uma pessoa que perdeu um membro e foi famoso e chegou à presidência da República. O resto tudo se ralou. Pois não, tentando me recuperar aqui, dona Maria. Só para complementar, com relação ao Ministério do Trabalho, o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que o Ministério do Trabalho não perderá o status de ministério, mas vai juntar com outras pastas, como, por exemplo, indústria, comércio e serviço, mas ainda não está determinado, mas continua mantendo o status de ministério. Carla, esse assunto... Deixa só, eu não sei se o Ruxo concluiu. Concluiu? Tá. Esse assunto... sobre esse assunto também... Nós temos, lá. Né, a contribuir. A questão é o seguinte, é que o Ministério do Trabalho, ele foi criado em 1930. Na verdade, ele foi criado muito mais porque não existia a CLT, que é as normas trabalhistas, que foi criada só em 1943. Então, durante 13 anos, o Ministério do Trabalho fez realmente uma função muito importante. Na época, era chamado de Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. O que foi acontecendo? Em 2004, houve novas regulamentações e, com isso, cada vez mais, as atribuições desse ministério perdeu força. Eu sou favorável da extinção desse ministério, por quê? Porque atualmente as duas únicas atribuições que ele atualmente faz, que é fazer a gestão de fundos do FGTS e também do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, eles são muito mais assessorados pelo Ministério da Fazenda através da Caixa Econômica Federal. Então, são 9 bilhões ao ano que há o orçamento desse ministério atualmente. Tem, como nós já falamos em outras ocasiões, tem mais de 7 mil servidores e desses 9 bilhões, aí é que essa conta não fecha no meu ponto de vista. Desses 9 bilhões, tá? Apenas
94 milhões são destinados a investimentos ao trabalhador, ou seja, apenas 1%. 99% é investido em cargos e salários de funcionários e indicações políticas. Precisamos acabar, precisamos resolver a questão das nossas contas públicas. Portanto, seria viável mantermos a ideia de, sim, ter o trabalho como um foco, como nossa meta, mas por outras formas. A senhora viu o programa ontem? Eu quero repercutir. A senhora viu o programa ontem? Sim, mas tu não deste esses dados no Rabicho? Foi exatamente os números que eu dei ontem. Eu fiz questão de trazê-los, por quê? Porque hoje nós estamos olhando esses mesmos números sobre uma outra ótica. Hoje, o Bolsonaro, no meu ponto de vista, ele deu um passo para trás. Não sei se é uma questão política, não sei até que ponto... Mas ele ainda não decidiu, não vamos criticar. Mas nós precisamos... A Carla foi muito clara, ainda não está decidido. Forçar uma cultura de evitar os gastos públicos. Se a gente não arrumar a nossa casa, que eu volto a dizer outra coisa que a gente já comentou aqui, a nossa casa é como se estivéssemos todos nós, o Brasil, no cheque especial. Como é que tu faz uma situação dessas? Reduz custo? Então, como o objetivo realmente é reduzir custos, tomara que a população faça uma movimentação para evitar esse tipo de situação. Não vamos perder, eu só quero fazer um parênteses nisso para não perder. O que eu achei muito importante, muito interessante, foi quando ele esteve lá, que os funcionários gostaram muito que ele estava lá. Sim. Ou seja, vai moralizar. Começaram a gritar o nome dele e aplaudir. Eu quero fazer uma leitura do episódio como um todo. Tá, ok, vamos lá. O Gustavo brincou, se a doutora Roberta ouviu, lógico que ouviu. E eu também estava muito atento aos números do doutor Gustavo ontem. O que me pareceu é que o presidente é evidente que ele não domina determinadas matérias. E é consciente. E ele está sendo surpreendido em alguns momentos por perguntas e não está se furtando de se manifestar. Não está se furtando de manifestar. Não. E essa é uma questão. Veio essa matéria, ela repercutiu de muita pressão. No dia seguinte pegaram ele e ele deu esta resposta, tá? Me parece, e ele saiu com uma resposta assim, primeiro ele disse que iam ser 15 ministérios, ele já está trabalhando com 17, 18, ele iria extinguir esse, ele não está voltando. Na verdade, essas matérias não estão decididas. É por isso que eu acho que segue o debate de importância. Agora, nós também não podemos, tu não faz assim, e é essa a provocação que eu queria fazer ao Gustavo, tu não fecha o ministério e pega os 9 bilhões e economiza, não. Bilhões. Ele seguirá como uma secretaria, tu também terá servidores fazendo uma determinada função. Então, tu já reduz juntando com outro órgão para cargos comuns, né? Mas a necessidade da sua existência agora me parece assim uma ruptura de um ministério que tem 88 anos, tu disse 1930, sim. Ele completou 88 anos agora, né? E com algumas atividades que ainda são importantes. Mas veja, até as atribuições, tá? Que a gente gostaria que é geração de emprego e salário, está a cargo atualmente do Ministério da Fazenda. Então, na verdade, se todas as duas únicas atribuições atuais do Ministério do Trabalho for, por exemplo, incorporados ao INSS, tu mata o peixe sem gastar tanto. É que tem que ver o plano. Mas nós estamos fazendo muita futurologia, não vamos... Porque assim, daqui a pouco as pessoas ouvem e acham que isso está decidido. Agora, tem que ter cuidado. Uma fala dele também importante, que é bom trazer aqui, é a questão da Previdência, reforma da Previdência. Ele traz a informação de que dificilmente será aprovado ainda neste ano. Então, é uma questão que provavelmente vai ser jogada para 2019. E por que eu fala dele? Porque ele diz, não é esta reforma que eu quero. Então, eu acho isso muito importante. Ele traz também, ele critica a existência da aposentadoria acima do teto constitucional no setor público, que fixa um limite, que é o limite dos ministros dos tribunais superiores, que é em 33.700, e existem muitos cargos, muitos aposentados que estão excedendo esse limite. Então, o que ele traz? Que ele não quer a reforma previdenciária só em cima de nós, réis mortais. Eles querem também que seja atacada a questão dos funcionários públicos, dos militares. Mas, eu vejo como... Essa matéria... Deixa só a Carla, acho que ela tem alguma coisa para somar. Com relação a isso, o que se percebeu, a equipe do Bolsonaro percebeu? Que não tem clima agora para voltar nada. Porque, na verdade, eles queriam votar aquelas pequenas matérias dentro da reforma da Previdência que não precisa daquele quórum qualificado.
mas percebendo que nem assim conseguiam, então eles resolveram realmente deixar para depois, o que me parece mais sensato, porque é realmente uma matéria muito importante que precisa ser debatida e de preferência com o próximo Congresso que foi eleito agora. Esse é o cerne da questão que a Carla trouxe, exatamente, porque nós temos matérias constitucionais que aí precisarão de quórum qualificado para mudar, mas nós teríamos matérias mais simples que poderiam, a gente até elencou esses dias aí, matérias mais simples que já poderiam ser trabalhadas politicamente. O que está se vendo é que não há ambiente político nenhum de negociação. O próprio Rodrigo Maia reclamou que ninguém não surgiu ainda um interlocutor da equipe do Bolsonaro para começar a tratar de matérias. Então, nessa área, a negociação está rigorosamente parada. E só complementando, todos os economistas dizem, puxa, isso é muito bom, porque essa reforma aos poucos, que a gente trouxe aqui em puxadinhos, em partes, é muito ruim para o governo, porque é um problema muito sério que tem que ser atacado de forma bem enérgica. Aí eles trazem até uma analogia com o presidente Macri da Argentina, que fez a implementação dessas reformas aos poucos e acabou... Desculpa, mas olha... Mercado financeiro olha sempre para frente, não olha para o retrovisor. Então é o seguinte, o mercado financeiro olhou para essa situação e disse, se o Bolsonaro está achando que essa reforma da Previdência não vai ser sequer lutada para que a gente faça nessa legislatura, isso significa que ela vai começar a ser discutida em 1º de fevereiro do ano que vem. Quer dizer, é uma posição que só o dólar hoje foi a 13,72, já subiu. Isso quer dizer o quê? Que está ali uma situação em que a gente precisa bater na cultura que está impregnada na nossa política atual, que sim, são esses legisladores que estão hoje ali no Congresso, mas que eles precisam trabalhar para a nação. Chega de trabalhar. Falando em trabalhar, eu quero dizer uma coisa para vocês, onde você não vai ter problemas nem preocupação. Quero falar sobre os trabalhos em altura. Pois este trabalho em altura é com a VertService, especializada em limpezas, pinturas e reparos, com sistema de acesso por cordas, sendo hoje o sistema mais seguro, rápido e econômico. Manutenção e reabilitação de fachadas é com a VertService. Profissionalismo e segurança sem pagar mais. Faça o seu orçamento, faça o orçamento para a sua residência, para o seu condomínio, para a sua empresa ou para a sua indústria. Lembrando que trabalhos em altura é com a VertService. www.vertservice.com.br, Marli. Tenho 2 assuntos rápidos para falar sucintamente. O primeiro assunto é o lançamento amanhã do novo livro Pós-Morte, evidentemente, do Stephen Hawking, falando aquilo que eu tenho debatido aqui muitas e muitas vezes, da velha teoria de Albert Einstein, tempo, espaço, tempo, tempo, espaço, a viagem do tempo. Então, ele mostra nesse livro, ele faz uma razoada, eu não li o livro, apenas li alguns comentários a respeito disso, ele traça um paralelo de como serão as viagens do futuro e ele prova que, pela física, realmente pode-se fazer essa viagem, voltar ao passado. E eu fiquei profundamente emocionado, já encomendei o livro. Oba. E o segundo assunto que eu quero tratar sobre a parada dos hospitais dentro do Rio Grande do Sul. É verdade. Não houve repasse do governo do estado para os hospitais e as cirurgias foram canceladas. Pessoas com cirurgias marcadas há meses e meses e meses lá naquele desespero, precisando daquela cirurgia e as cirurgias foram canceladas porque não veio tecnicamente como fazer essa cirurgia, não imputem ao corpo clínico, aos médicos, isso culpabilidade. Nem ao próprio hospital, né? Nem ao hospital, porque se não tem dinheiro, você tem um carro. O dinheiro vem não tem gasolina, do federal. Anda com o carro. Então, são esses 2 assuntos que eu inicio o programa. Stephen Hawking, maravilhoso. Estou louco para ler esse livro. E falando do descaso do governo do estado do Rio Grande do Sul com os hospitais no interior do estado. Vitorino, tu vai falar sobre isso, Chico? Não, eu vou dar um drops curto. Uma grande amiga minha, Patrícia Risca, ela fez uma coisa inteligente. Ela disse que o momento mais sexy da televisão do Rio Grande do Sul é quando eu apareço. Então, um beijo. Ai, que maravilha! Dela, vê que um cara parecia que linkado com Hollywood. Isso é um ex-melhor. Para combater o Stephen Hawking, só os cantofanes. Só os cantofanes. Não tem para mais ninguém. Gustavo Vitorino. Quero mandar um abraço pro Toninho Português, que está de aniversário. Oi, parabéns pra você
Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Toninho! Presidente do Gondoleiros, o homem que está levantando, que levantou esse tradicional clube de Porto Alegre, reformou a sede, repintou e amanhã vai estar comemorando o aniversário, quarta-feira, com a banda Black Bull, a banda do Vando Lippert, que vai estar lançando o DVD. Tem festa lá? Isso é uma grande festa. Uma mesa, senhora viu? Isso é a mesa que estão preparando para nós. Amanhã no Gondoleiros, uma grande festa com a presença do... Eu vou usar um termo que se usa em Portugal em referência a ele. Ele é um gajo porreiro. Gajo porreiro, é verdade. Então, o Toninho é um gajo porreiro. Grande abraço. Amanhã é dia de lotação esgotada no Gondoleiros para abraçar o Toninho, para abraçar o Vando, o pessoal da banda Black Bull. Não sou convidado, não vou. Eu preciso... Não, olha bem, o Toninho, sempre que liga, diz, a bancada do Atualidades não precisa convite. São perenes aqui. Mesa especial, na beira da pista e tudo. Então, Toninho... O convite está feito. Feliz aniversário, meu amigo. Amanhã... Quantos anos o Toninho está fazendo? Uns 147 de Gondoleiros. Uns 30. De diretoria dos Gondoleiros. Tá. Nessa gestão. Mesmo. Ele disponibiliza sempre uma mesa para a bancada do Atualidades. Lá, quem quiser amanhã bailar, né? Estão todos convidados. O senhor é um pé de valsa, né? Tenho feito o que posso, seu Marcos. Bailarino espanhol. Tenho feito o que passa. Eu tive numa festa recente com ele, que eu não posso falar dos detalhes aqui. Por favor, Os cuidado. detalhes Pula essa parte, Então, Chicão. sorte. Pula essa parte, Chicão. Pula essa parte. Agora, o seu Ruxo mostrou um outro lado, que é o lado que eu gosto, é a minha vibe. A arte da sedução. Ele não tem a ver com esse cara de gravata. Eu imagino que Eu vou dar um depoimento. Naquele momento, se eu fosse mulher, me conquistaria. Agora, nesse atual momento, não, porque esse atual momento da gravata, saída de banco e esse rolo de advogado ali, fora, Tá, mas como era o trajinho dele? Me conta então. Como é que era o trajinho uma dele? camiseta branca. Deus é justo? É. Eu sei, ele veio com uma aqui, uma vez. Peitoral aqui, ele fazia assim pra ficar arrepiado, que as mulheres fazem assim pra... Os braços assim, te quero. Eu só te quero, vem a mim. Foi muito legal. Que maravilha. A senhora sabe que eu, embora presente, só E ele conhece... fica vermelho. A senhora conhece o meu Pelo menos ele recato. faz de conta que tem A vergonha na senhora cara. conhece o meu recato e sabe que eu jamais o faria certas questões. Mas quero dizer da minha admiração ao Chicão Tofani, porque ele provoca uma eletricidade no camarote e nos que nos cercam. Ele simplesmente parou o evento. Ele estava com a sua consorte. Vocês querem que ele estava com a deixar sua... vocês sozinhos? Eu não posso fazer alegria dele, cara. Desculpe, Chico, eu não posso te elogiar, Chico. Tem ciúmes da bancada. Eu não posso te elogiar. E o argumento que eu cheguei pagado, disse assim, tudo bem, tem outro mais bonito, quem mostra a foto? Mostra a foto aqui, que eu vou pegar ele pra mim. Não, só foto nada a ver. Nada a ver, Tá, nada. então vamos retornar ao assunto, a palavra para o Gustavo Vitorino, porque eu passei para ele falar alguma coisa e ele falou aniversário. Não, mas então vamos você ao não programa. assunto, eu tenho. Já que tu está insistindo... Já que eu não posso elogiar o Chicão, eu tenho um assunto sério. Tá, chegou agora. Deixa aí. Tu não vai falar, Vitorino? Não, eu queria falar o seguinte, vem aí mais uma besteira patrocinada por Brasília, que parece que vai ser abraçado pela justiça do Brasil inteiro, o tal de desencarceramento. Isso é uma papagaiada que estão usando o pretexto de que meia dúzia de presos tem direito a estar solto porque tem a progressão do regime, porque não tem advogado e blá, 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 blá. Ontem a gente comentou esse assunto tá, porque eu ia aqui. perguntar se tinha assistido. Eu ia dizer também. Ninguém está assistindo. Não, é que ontem eu ouvi, Fala, não querido, consegui dar opinião, porque fato. todo mundo opinou sobre o mesmo assunto, o assunto se distendeu. Eu acho que as opiniões têm que ser curtas, não pode se distender muito. Ótimo. Olha aí, o Vitorino, as opiniões têm que ser curtas. Atenção, deixa ele falar. Ontem eu ouvi esse Parou, olha o argumento respeito. surgir aqui e acho que é muito mais um pretexto do que propriamente um argumento. Sim, tem gente presa que poderia estar solto, mas o número é muito pequeno para justificar essa barbaridade que vão fazer, pensando em soltar mais de 80 mil presos pelo Brasil. Eu acho isso uma bobagem, vai chegar na Justiça Gaúcha, já chegou na Justiça de outros estados e prepare-se, o que vocês imaginam por violência está só começando. Está parecendo, está com todo o perfil de uma espécie de sabotagem. Porque você botar 80, 100 mil, duvido que tenha 80, 100 mil presos que poderiam estar soltos porque já cumpriram a pena. Não existe isso. Na verdade, é um projeto de cunho socialista, projeto de cunho pseudo-humanitário, que é uma verdadeira besteira num país enterrado pela violência como está o Brasil. Então, preparem-se. Vem aí essa bobagem que logo deve chegar aqui. Fale, doutora Luciane. Eu ia comentar que foi, então, anunciado
por Jair Bolsonaro o ministro da Defesa, o general do Exército Fernando Azevedo Silva. Ele já foi chefe do Estado-Maior, ele está assessorando o Dias Toffoli desde que ele assumiu como a presidência do tribunal. Ele já pediu assessoria para o Fernando Azevedo Silva. E ele também chefiou no exterior a missão de paz da ONU no Haiti. E também ele foi contemporâneo de Jair Bolsonaro na época que eles fizeram Agulhas Negras. E os dois, uma coisa peculiar é que os dois são paraquedistas. Então, assim, ele tem uma formação muito boa, técnica, né? Eu acho que é um bom nome. Não surpreende. O Ministério da Defesa não surpreende para o militar. E eu acho que não vai ser o último militar que vai assumir o ministério. Eu acho que vem mais gente aí. Mas o Bolsonaro está sendo, a menos que ele esteja fazendo uma jogada política, ele está sendo, no mínimo, ardiloso. Porque esse general vai estabelecer a ponte entre ele e o presidente do STF. Matou. Achará. E ele vai ser dessa interlocução, o elo de ligação. Porque hoje os poderes estão completamente separados. Cada um fazendo, diálogo. cada um cuidando. Brigando, né? Agora, vocês viram, ardiloso também foi o Dias Toffoli, quando chamou, pediu assessoria dele, já antevendo essa possibilidade dos militares, ele já querendo falar a mesma língua, se comunicar. Então, acho que dos dois lados. Tem um trâmite político muito bom, ele é amigo do Mourão, do vice-presidente. Então, Mourão? O Mourão, amigo dele, nosso amigo, vinha aqui. Exatamente, olha, o Gustavo chama todo mundo, TT. Aliás, o Mourão no Sinal, sabia? O tio Momô, ele é de fácil acesso. Ele é um cara inteligente, de fácil acesso. Ele é uma pessoa educada, um cara... Mas então deixa só a Carla concluir, Roberto. O general, ele tem um trâmite legal, ele tem realmente um currículo muito bom, tecnicamente apropriado para essa pasta. Além disso, ele conversa com o STF, porque conhece o presidente, trabalha com o presidente, conhece o vice-presidente da República, o futuro vice-presidente da República. Ele também vive o mundo civil, ele é dentro do próprio Exército tido como moderado, não é, né? Nem de um lado, nem de outro. Então, é uma pessoa centrada, me parece um bom nome para eu chamava o presidente Sarkozy de presidente Cocó. Não era isso, Vitória? O bondoso Mário está demais. O bondoso Mário está demais. Era LinkedIn, ele mandava uma mensagenzinha para nós. Oi, aqui é o Cocó. Eu recebi no Facebook assim, eu já não assisto mais o Atualidades Pampa como antes, porque o Marne está muito calado. Mário, você não está gostando mais de fazer o programa conosco? Eu gosto, mas quando eu vejo o Vitorino dizer que ele fala tão pouquinho... A gente fica chateado, deixa ele falar. O negócio é drops. Mas falando que o Vitorino, quando fala, ele fala um pacote todo de drops. Eu falei esses dias na Rádio Pampa que vai acabar comunicador de rádio, vai acabar tudo isso. E agora eu recebo a notícia hoje que é uma televisão da China, vai ter um jornal com âncoras criados digitalmente. Então vão super bom para nós horas agora. de notícia, o camarada programa super ali, ele fica lendo e tal, vai acabar essa coisa. Eu pergunto, onde vai ficar a emoção? Onde vai ficar a emoção? Não, mas aí o apresentador que é criado digitalmente, ele não pode dar opinião, ele vai ler uma notícia, é o âncora. Eu acho que tá mal aí pro Bonner, daqui a pouco o Bonner vai sumir. Vão aposentar o Bonner e vão criar Aliás, o sonho dele é apresentar um programa. Mas quem dá comentário, quem trabalha com opinião, aí já fica mais difícil de ser... Boa noite, Magda. Eu não sou muito fã da Cláudia Leite, não. Mas só acho que o Silvio Santos não deveria se dirigir falando palavras um tanto irresponsáveis só por causa da sua roupa. Talvez ele se ache no direito só porque pagou por sua presença no programa. O Silvio Santos só fala o que quer para todo mundo. Não pela sua idade, mas porque ele é rico. Quero ver se ele fosse pobre falando o que ele fala. Tem que ver uma coisa com a outra. Não tem nada que ver. Nada que ver, mas enfim, é a opinião do senhor Sérgio Goulart e eu respeito. Mas eu não sei se alguém quer repercutir isso, eu quero dar uma... Não, vamos só passar uma matéria, porque aí voltar eu vou brigar com o telespectador de novo e... Não volta. Dona Mag, me encanta algumas coisas que a vida me oportuniza e uma delas é receber algumas correspondências, como é que eu recebi da Associação Gaúcha de Futsal para Cegos. Eu recebi um convite deles para conhecer um pouquinho e aí descobri algumas coisas importantes para esse estado do Rio Grande do Sul. Primeiro, o Rio Grande do Sul é tricampeão brasileiro de futsal de cegos. 2015, 2017, 2018. Esse ano atingimos o tricampeonato com uma vitória na final de 5-0. O Brasil também é
pentacampeão mundial de futsal de cegos, e dessa última vez que ele foi penta, dos 10 jogadores convocados, 6 eram gaúchos. Então, isso é um orgulho para nós, um trabalho do professor Rafael Estrada. A sede é em Canoas, eles têm uma quadra lá adaptada para essa modalidade lá. Então, fizeram rigorosamente dentro da lei, a lei do incentivo ao esporte. Nós temos o melhor jogador brasileiro, o Ricardinho, tivemos o goleador do Campeonato Brasileiro. Então, que legal que quando as coisas funcionam, pegam pessoas sérias. Então, parabéns a todo mundo. Vou repetir, www.hfuc.com.br. Quem quiser conhecer a história, dessa história vitoriosa recente de uma associação fundada em 2010 e que só nos orgulha. Nosso telespectador Carlos Roberto Prates mandou um e-mail, não sei se foi ontem ou hoje, eu li agora há pouco, onde ele disse que a gente torce contra o Lula, que a gente torce para que o Lula se dê mal, que ele não entende e tal. E falando sobre isso, a juíza Gustavo Vitorino, que tu citaste ontem, até a Gabriela Hart, negou os novos interrogatórios ao ex-presidente Lula e ao empresário Paulo Melo na ação sobre as propostas propinas da Odebrecht. Foi um pedido que, logo depois que o juiz Sérgio Moro deixou a Lava Jato, os advogados de Luiz Inácio Lula da Silva entraram com esse pedido para que ele fizesse um novo depoimento, e a juíza Gabriela Hart negou novos interrogatórios ao ex-presidente e a este empresário. Ela diz que não há necessidade de fazer isso. Não, só queria dar uma palhinha. O Lula é extremamente ardiloso, aproveitando a palavra que foi dita aqui, ardiloso, porque ele disse o seguinte: bom, eu achei que depois da eleição seria solto. Exato, tinha certeza. Não, ele tinha certeza que isso ele ia jogar como argumento para ele não ter sido candidato, que teria sido preso justamente para isso, né? Agora, não é só o Lula que tem que estar preso, não. O Aécio tinha que estar preso, onde é que está? Não, muitos outros teriam que estar presos, né? E o Lula agora, com essa coisa outros do que sítio foram Atibaia, soltos e deveriam estar presos. Mas com certeza, como esse Joesley Batista, né? Joesley Batista. Esse cidadão realmente é repelente. Dona Mai, só para explicar tecnicamente para o nosso telespectador, para que entender, o que os depoimentos já foram prestados. Então, quiseram anular os depoimentos. E a juíza simplesmente disse que não há nada contra as provas. Enquanto um órgão superior não anular aqueles depoimentos, eles estão válidos e produzindo seus jurídicos e legais efeitos. Já a decisão que a defesa do Lula entrou nos tribunais superiores, essas ainda não foram julgadas, onde levantam a suspeição do juiz, inclusive tramita no STJ esse pedido de liberdade do Lula em cima dessa tese. E eu queria também trazer um fato de que os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral apontaram divergências nas prestações de contas de campanha do candidato do presidente eleito Jair Bolsonaro. Na verdade, foram arrecadados um pouco mais de 4.300.000, gastos 2.800.000. Eles apontaram 23 inconsistências e pediram esclarecimento, seja apresentação de notas, contratos e detalhamento de contas. E deram 3 dias para o Bolsonaro, então, justificar e apresentar esses documentos. Como a gente já comentou aqui, a diplomação vai acontecer no dia 10 de dezembro e ele precisa necessariamente ter essas contas aprovadas ou julgadas até então, para poder assumir. Ser diplomado. Ainda falando sobre a questão da transição, o governo Temer comprará 30 carros para escolta do Bolsonaro e do vice. Dos 30 carros, 12 desses serão blindados e o gasto vai ser de 5,5 milhões de reais. Numa situação em que a Associação Brasileira de Blindagem, no ano passado, 2017, divulgou esses dados, que o Brasil ultrapassou o México e os Estados Unidos em números de carros blindados. Ou seja, nós, no Brasil, temos a maior frota blindada do mundo, cerca de 160 mil carros blindados em 2017. É mais do que justo se a sociedade brasileira, cidadãos comuns, estão se protegendo do crime organizado, que o nosso presidente assim o faça também. Com dinheiro público, claro, né?
Claro, mas tem que ser, né, Marne Barcelos? O homem é presidente da República, Marne. O homem é presidente da República, está ameaçado toda hora. O que vai acontecer? Mas não tem. Qualquer país do mundo. Pode ser na Suíça, Suécia, tem essa proteção. Não. Mandatário do... Mas 30 carros? Mas Marne... 30 carros novos, sendo que 12 são blindados. 12 são blindados, Mas isso realmente é importante. Olha que eu estou sempre cuidando da economia. Mas, gente, é pela lógica. Não é um ministro qualquer, não é um secretário, é o presidente da República que já tentaram matar durante a campanha. Exato. Sabe? E gastam tantas bobagens. Isso é... Você imaginou? Isso é segurança. Isso, olha, que tanto é que ele tem o triplo, ou o dobro, ou o triplo, de seguranças do que um presidente da República normalmente tem, Marne. É fato. Tu já imaginou se esse homem é assassinado? Claro e há, na verdade... Não, mas e aí, tu vai arriscar? E como nós falamos, tem risco mesmo, né? Não, eu acho que se tem um dinheiro bem gasto nesse país, quer dizer que não, então quer dizer que o Temer não tinha nenhum carro blindado? Ninguém tinha Não, carro ele tinha, mas não 12. Não, ele tinha carro que tem, todos os presidentes têm. A blindagem mudou muito, atualizou nos últimos tempos e assim, desculpa, mas eu tenho que tratar desse assunto que talvez justifique. Nós estamos há talvez 30 anos com uma parceria público e privado nas nossas penitenciárias. 2 organizações criminosas, com a ajuda do poder público, sustentam essa situação. Esse governo tem tudo para mexer num vespeiro. O próximo governo. O próximo governo, o Bolsonaro, tem tudo para mexer num vespeiro. Por quê? Ele só coloca o juiz Sérgio Moro para tratar de crime organizado, segurança pública, quer dizer, ele realmente sofre ameaças que a gente talvez não faça ideia do quanto. Então, acho que é um dinheiro pensado a longo prazo e que um custo que vai depois se dissolver ao longo do tempo. Acho que alguns gastos são inteligentes a fazer. É um custo que talvez é necessário nesse momento, até porque envolve realmente não só... é um perigo de facção criminosa. Que tá sim, a gente viu Marielle, viu o atentado a ele, que sabe se é procedência. Não é porque o presidente quer 30 carros e 12 blindados, claro porque a gente vê o perfil dele. O Onyx Lorenzoni contou uma história de Cantofani, que eles foram, acho que foi para a China para ver, enfim, os investimentos e tal, e que chegaram, foi para o Oriente ou para a China, não sei exatamente o país que foi, mas chegou no local e aí foi direto para o hotel, que eles tinham, né, enfim, um hotel 4 estrelas, um hotel normal. E aí, quando ficaram sabendo que o candidato à presidência da República do Brasil, com chances de ganhar e tal... Então, foram convidados para ir para o melhor hotel, né, da cidade e tudo mais. E ele tá assim, não, agora eu já arrumei todas as minhas coisas normais. É mais ou menos assim, sabe uma pessoa simples que não precisa do luxo e tudo mais. Você não foi tomar água de coco? Foi, exatamente, comer o cachorro quente e tudo mais. Agora é vida ou morte. Não, e tem outra coisa, né, gente? Ele tem uma família. Ele tem uma família. Certamente essa família também está protegida. E o Moro vai ter mulher, que ter tem também, filho. O Moro, pode ter certeza que desses carros é pro Moro. Já deve estar, E a blindagem mudou, porque agora as últimas... como é que é aquela arma? Eu não entendo nada de arma, mas que atualmente... Sim, as armas mais poderosas que a blindagem não suportava. Essa blindagem agora suporta. Então, realmente, eles estão atentos e até Israel tem ajudado muito na inteligência. Por exemplo, quando o Bolsonaro anda de carro, tem 3 carros iguais, para ninguém saber em qual dos 3 o presidente está. Falando de gastos necessários, a notícia boa é que 2.000 PMs estão aptos para assumir aqui no governo do estado a partir de fevereiro de 2018. 19. Isso é uma notícia excepcional. Excepcional. Isso é uma notícia E tomara que o novo governador do estado prepare os outros aprovados no concurso, além desses, porque o governo está fazendo de acordo com o que pode, né? Com que ele dê posse e que empregue todos eles, né? Botem para trabalhar todos eles, que é o que nós precisamos. E a Polícia Civil indiciou o PM da reserva por homicídio. Lembra daquele assassinato dentro da PUC? Sim. Que o próprio militar já tinha ido até a delegacia, já tinha dito que tinha sido ele e tal, que já tinha ameaçado o filho. E mais ele disse na época que tinha agido em legítima defesa, mas o laudo constatou que não, que
o Rafael, o nome da vítima, ele estava indefeso, que ele não reagiu, que ele não fez nada e que mesmo assim levou 5 tiros, parece, e que acabou falecendo. Rafael era visto frequentemente dentro da universidade, ele já era conhecido por roubar bicicletas e tudo mais, e parece que no dia anterior ele encontrou quem estava fazendo a vigilância, era o filho desse policial da reserva, e que então ele ameaçou, da próxima vez, então, eu vou te pegar e tal, e que no outro dia, então, Rafael retornando à universidade, o policial da reserva, então, efetuou os disparos. Não tem imagens porque ficou exatamente no ponto cego. Não se sabe se isso foi planejado ou se não foi planejado. O fato é que ele foi indiciado por homicídio doloso com qualificante de impossibilitar a defesa da vítima. Mas assim, eu acho porque ele é primário, alguma coisa assim. Não, ele não, primeiro não tem flagrante, não tem flagrante, tem uma série de coisas, talvez ele não seja preso, até porque ele ajudou muito nas investigações. Ele se apresentou. Ele se apresentou, deu a versão dele. Agora eu vi o delegado tá responsável pelas investigações dando entrevista hoje. Estou levando muito a sério essa versão aí, não. Agora tem que continuar, é bom. O delegado veio a nossa vítima, porque a nossa vítima estava assim, porque a nossa vítima... É bom que as pessoas saibam que isso é o início de um processo. Depois vai para o Ministério Público denuncia, o juiz aceita, tudo isso. Não é verdade? Pois não. Quero mandar um abraço. Não estou levando muita fé, não, e na não continuidade. Acho que vai se condenar um oficial da Brigada Militar aposentado de ficha limpa, que estava monitorando a segurança lá, o filho dele ameaçado, tudo, por um sujeito que era conhecido por roubos e furtos na região lá, que fez ameaças dizendo que tinha a turma dele. Diz que o delegado quis... Bom, vamos lá. Mário Barcelos, quer mandar abraço para quem? Um abraço para o delegado, nosso querido amigo Chico, delegado Chico Rodrigues, que eu todos os dias assisto o programa. Gosta de todo mundo aí, especialmente de todos nós aqui da Dona Magda, né? Mas eu gostaria de voltar a falar mais uma vez no Aécio Neves. Eu não entendo por que o Congresso Nacional, eu vou ser chato hoje, o Congresso Nacional permite que o Aécio volte como senador. Aquilo foi uma das maiores excrescências que eu vi na minha vida. Quer dizer, como é que pode o cidadão que tem a gravação mostrando ele com aquelas palavras chulas, baixas, é o nível dele, né? São do mesmo nível dele. Exatamente. No mesmo nível dele. Então, quando se vê o Congresso Nacional, aquilo lá tá podre, tá podre. Eu quero ver como é que o Bolsonaro vai tratar tudo isso, né? Agora ele disse que vai se encontrar, vai ter um encontro, aliás, com o presidente do Congresso, vai se encontrar com o Rodrigo Maia, vai se encontrar com aquela coisinha aquele Eunício, o Eunício Oliveira, que é outra coisona, agora, né? O Eunício está saindo, mas o Maia vai seguir. Continua como deputado federal. E o Maia já está desafiando o Bolsonaro. Né? O Maia esse não tem nada mais oportunista, né? Esse sujeito o Maia, Gustavo, é que ele queria ser candidato a presidente. O Maia ele foi candidato há muito tempo. O Maia, ele representa o que há da figura política no país. O oportunismo. Exatamente. Tu tem que conversar com ele. Tu tem que conversar. Essa é a política antiga que se fazia aqui no país. É o que o Renan vai tentar fazer no Senado. Ele deve se reeleger para 2019, eu não tenho a mínima dúvida. Deixa eu fazer um break aqui e mandar uns beijos para 2 telespectadoras que foram na Centro Erótica, enfim, se queixaram de mim para Alexandre, se queixaram. Disseram que eu só leio o e-mail de fulana, de Beltrana, não sei o quê, que elas estão muito magoadas. Parou. Elas estão muito magoadas. Então eu quero mandar beijos, abraços e desculpas para Carmen Barnett e para a dona Gladys Tubino, que são as reclamantes. As reclamantes. Eu vou colocar a foto de vocês no meu site, nas minhas coisas, desculpando, tá? Beijos para vocês, gurias. E também, hoje eu estive no lançamento da Spark, que é uma empresa que está em diversos lugares do mundo, agora está aqui no Rio Grande do Sul, que é só com influencer, é um novo jeito de vender o que quer que você queira. E encontrei o genro da dona Zilá Falsi. Dona Zilá Falsi é mãe da Eliane, uma pessoa que eu conheço bastante, ela é mega, hiper, master nossa telespectadora, então eu quero mandar um beijo para ela e para Tânia Rosa, também que é cliente da Centro Erótica, que ela disse que eu já fui num churrasco na casa dela muitos anos atrás e eu estava acompanhada de um rapaz muito bonito, muito lindo. Me lembrei do churrasco, Tânia Rosa. Beijo, obrigada. Rapaz.
O rapaz, eu tento esquecer. Eu ia dizer. Não era uma... Não conseguiu esquecer até hoje, dona Não, Magda. porque ele não foi um bom rapaz. Não merece. Não era um Gustavo Vitorino. Isso, cara, Bem, Magda. Porque desse casamento tem uma boa lembrança, né? Esse casamento foi bem rápido, né? Casei, já descasei na segunda, e aí depois já viajei, já... Ficou só na hora da paixão. Só na hora da paixão. Paixão. Umas fotos impublicáveis. E eu recebia só fotinha assim, com aqueles bonequinhos assim, ó. Que bárbaro. Não sabendo por quê, né? Tem gente que acreditou, Vitor. Eu não sabia por quê, mas dava Olha aqui o nosso telespectador André Porto diz o seguinte: será que agora o Vitorino já pode comentar o caso da suástica após as novidades de hoje? Abraço, André Porto. Quais são as novidades? No caso, da novidade da suástica foi que a perícia médica constatou Comprovou que as lesões foram feitas em 2 tempos diferentes. Então, assim, ela fez as lesões e depois, quando teve que depor na polícia para fazer o exame, ela reforçou as lesões. Para ficar bem marcado. Mais alguns riscos. Mas que Agora, bárbaro. imagina, Automutilação. médicos, peritos, especialistas nisso, mas não iam perceber. Dona Magda, Pois não, senhor. eu queria fazer uma Dona, homenagem. agora não, eu demorei a entender, mas agora eu entendi. Foi para mim esse e-mail. Foi para mim, porque quando do fato... Não, foi para mim a consideração. Porque quando no dia que saiu, o Vitorino fez essa consideração e eu disse que deveríamos esperar o laudo dos técnicos. E aí ele abre dizendo assim, agora o Vitorino já pode falar. Pode, agora tem o laudo, ele pode. É como eu penso, tem que haver um laudo de um técnico. O Vitorino foi pela intuição dele, que bom, e nessa ele acertou, como ele poderia ter errado. Eu prefiro um laudo de um técnico. Muito Ele é muito Senhor certinho Chicão, na por técnica favor. Eu queria jurídica. fazer 2 drops, dona Pois Magda. não, Um 2. drops Qual o sabor? uma senhora, dona Neliane Casado, que sempre gostou, que já faleceu esse ano, que eu conheço a família dela e do seu filho. Sempre gostaria que um dia eu mandasse um beijão, mesmo depois da morte dela, aqui no programa, que ela sempre assistiu o programa. Então, que vai um beijo bem grande para a senhora, onde é que a senhora esteja, está sempre vendo o amigo aqui falando. Acho que eu tenho Mas eu quero também dar um drop sobre futebol agora. O futebol, assim, diferenciado. O time inglês Manchester City surpreendeu o planeta nesse final de semana. Ele ficou 2 minutos numa partida de alto nível contra um outro adversário da cidade de Manchester United, sem o adversário tocar na bola, mano. E sem futebol é muita coisa, 2 minutos, porque uma partida de 90 minutos, ela não tem mais do que 40 minutos de tempo útil. O Ruschel pode confirmar. Praticamente 5% da partida ficou no toquezinho, e terminou fazendo um gol. E foram 45 passes, isso vai para o Guinness. 45 passes, uns jogadores do mesmo clube, do mesmo time, não deixar o adversário tocar na bola. Tudo isso montado pelo maior técnico do planeta, Pep Guardiola, que eu sempre falo na Grenal, que os técnicos europeus, eles têm uma sensibilidade tática que não chegou no Brasil ainda. Nós estamos na época, toma a bola para lá e vamos nessa, vamos decidir. Na época, família escolar e vão se juntar. Não, o futebol é bem diferente disso aí. E o City mostrou esse fim de semana. Quem está nos assistindo é a Silvinha, que é professora do Senac, enfim, faz cursos online, ela é uma modelista, ela ensina as pessoas a fazerem esse trabalho e ela é quem diminui todas as minhas roupas, que mesmo que eu compre P, fica um mangão aqui, alguma coisa assim. Pela primeira vez ela está assistindo o nosso programa. Ai, que amor! E ela disse, graças a Deus te achei na TV. Então, um beijo para a Silvia, que faz coisas tão lindas para mim e para tantas outras pessoas que querem. Magda, o nosso candidato Alckmin, que não venceu nas urnas, vai trabalhar como professor na USP, na Universidade Federal de São Paulo. Na Universidade de São Paulo. Ele vai lecionar a disciplina de Gestão Pública e Saúde Pública. Que bom que ele vai trabalhar como professor. Mas ele tem essa formação? Ele tem essa formação. Quer dizer, ele é formado em médico, em medicina, mas dependendo se ele fez especializações, ele consegue ter a disciplina que propicia que ele faça. Não sei se ele tem mestrado. O Haddad voltou a lecionar também. Eu acho bem importante. Tem que trabalhar, né? Nós temos agora que realmente conversar, a sociedade brasileira precisa conversar sobre educação e passa por tratar sobre a importância e o verdadeiro papel do professor. A expectativa que a sociedade coloca nesse profissional e o quanto ele está podendo oferecer dentro de uma situação tão caótica como é a nossa saúde, a nossa educação, perdão.
E eu não sei se vocês estão por dentro, mas hoje houve um boletim que o Tesouro Nacional apresentou a respeito da situação e a dramática dos nossos estados. Estamos sempre falando do governo, de ajustar contas, mas existem 14 estados em situação muito dramática. A Secretaria do Tesouro Nacional deu notas para os nossos estados de acordo com a capacidade de pagamento das suas dívidas. Notas A e B indicam uma boa situação fiscal. Neste grupo, apenas o Espírito Santo tem nota A. Os demais, os 14 estados, receberam nota C ou D, que não têm condições, inclusive, para ter acesso a crédito e financiamento da União. E adivinhem qual foi a posição do nosso Rio Grande. Nosso Rio Grande do Sul, possível. Infelizmente, está na letra D. Somente o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro estão D de desespero. Então, temos que nos dar as forças Rio de Janeiro. Mas eu acredito assim, ó, dentro dessa visão toda, pensando no Rio de Janeiro, fazendo um comparativo, que bom que nós somos um estado que pelo menos não temos essas situações tão horrorosas de corrupção. O Rio de Janeiro era um estado muito rico, que tem muitos escândalos de corrupção e que são verdadeiras agressões à sociedade carioca. E nós aqui no Rio Grande do Sul são situações, enfim, que a conjuntura de muitos anos levou a isso e nós precisamos nos dar as mãos e vencer essa situação. Doutora Roberta, talvez o enfoque que se pode olhar essa tua informação, talvez não seja assim, porque o Rio de Janeiro sabe que o seu dinheiro sumiu pela corrupção e o nosso que não foi pela corrupção foi por incompetência mesmo, né? Porque o Rio de Janeiro, nós trouxemos aqui mais de 200 casos que estão abertos, que é um braço da Lava Jato, né? Então, a gente sabemos, por o dinheiro escorreu. Agora, nós é que estamos procurando onde é que foi parar o dinheiro. Nós tivéssemos o royalty de petróleo, meu Deus. Pois é. Deixa eu vou provocar o Vitorino. O nosso telespectador, o Carlos da Resistência. Vamos lá. Carlos da Resistência. Vamos fazer audiência, vamos embora. Olá, Magda. Vou respeitar teu pedido e enviar um e-mail apenas. Vamos. Por obséquio, gostaria que fosse lido. Vou descobrir, ele adora cutucar a onça com vara curta. Vou descobrir se meu e-mail foi lido por consonância à democracia que o programa se propõe a ser ou se foi lido por insistência dos 30 e-mails. Acertou! Manda um só que é o suficiente. Coluna 2. Minha pergunta vai ao doutor Vitorino. Gostaria de saber de onde vem esse ódio que ele acumula pelo ex-presidente Lula e o PT. O que o Lula fez diretamente a ele para ter tanta aversão? Será que o homem estar preso não é o bastante para o Vitorino? Tem de jogar ódio? Ódio faz mal. Mais para ele do que para o Lula, que ele quer atacar. Obrigado por ler. Saudações. Carlos da Resistência, hashtag Lula livre. O Carlos do Ducha Corona é o seguinte... Não é Ducha Corona, não é chovendo. Acontece. Eu não tenho ódio pelo Lula. Só não gosto de bandido. Não é só o Lula, é qualquer bandido. Eu não gosto. Eu sou um trabalhador honesto, pago minhas contas. 40% do meu suor fica todo mês no pagamento de taxas, impostos e tributos diretos e indiretos. Sabe quem é que fez isso? O seu ídolo. Foi aumentando. O governo petista passou a carga tributária do cidadão brasileiro de 28,5% para 40%. Foi o seu Lula que fez. Você quer saber mais? Vamos lá, vamos avançar. O seu Lula comprometeu o futuro do Brasil destruindo a nossa infraestrutura e a logística. O Lula foi, durante o governo dele e o da dona Dilma, os que mais inauguraram placas. Quer ver uma coisa? Vou dar uma obra para você do PT aqui no Rio Grande do Sul. A 448, que está toda arrebentada, foi feita com uma construtora que ou não cumpriu o contrato ou o edital era vagabundo porque tinha propina, porque eu não entendo o que aconteceu naquilo ali. Uma rodovia com 5 anos está toda arrebentada, destruída. Só ondulação. Quer que eu avance mais? Vamos avançar mais. O Lula pegou a bonança onde as commodities internacionais eram supervalorizadas e o Brasil tinha commodities espetaculares no segmento de alimentação e também outros produtos manufaturados de origem, produtos de primeira escala. O seu Lula não soube aproveitar isso. Perdoou a dívida de 9 países africanos, como se o dinheiro fosse dele. Sabia?
Pois é, se o senhor não sabia, eu estou lhe dizendo. Um desses países africanos, inclusive o filho do presidente de uma ditadura dessas africanas, aterrissou há pouco não sei quantos milhões em joias e dinheiro dentro do avião. Ah, o senhor quer saber por que eu não gosto do Lula? Porque ninguém sofreu tanto no governo do Partido dos Trabalhadores quanto os trabalhadores, que tiveram que sustentar sindicatos que foram criados aos borbotões, porque o seu Lula editava uma lei atrás da outra, fazendo com que os sindicatos se tornassem um verdadeiro império paralelo do seu poder. Ah, sabe por que eu não gosto do seu Lula? Porque ele também aparelhou a máquina pública. Uma máquina pública que foi praticamente destruída, hoje completamente habitada por ideólogos e pensadores de esquerda. Então, eu não tenho ódio do Lula, eu não gosto dele como não gosto de qualquer bandido. Não me peça para gostar do seu ídolo. Quem tem bandido de estimação parece que é você. Também não vai gostar, você não vai gostar de saber que a tarifa da CE vai subir 7,35% no dia 22 de novembro. Este será o reajuste, 7,35%. Para residências, o aumento será de 8,30%. Magda, complementando o que o nosso Gustavo trouxe aqui, é muito importante... Ele não trouxe, ele só respondeu, não vamos... Mas ele trouxe dados, né? Então, eu gostaria de contribuir com um dado. O BNDES, que agora o Dr. Levi, o economista Levi, vai presidir, entre outras coisas, antes da Lava Jato, por exemplo, se fazia o chamado estudo de viabilidade para qualquer projeto. Quer construir uma ferrovia, uma hidrelétrica? Esse estudo de viabilidade, sabe onde é que era feito? Não era no BNDES, como depois da Lava Jato, agora se faz dentro desse banco, com pessoas formadas para isso. Antes eram as próprias empreiteiras que traziam esse projeto de viabilidade ao governo e aí o governo, obviamente, aceitava por propina. O Bolsonaro hoje falou que se o Levi não trabalhar a ideia de transparência dentro do BNDES, ele não vai ficar. Foi excelente essa postura do futuro presidente Bolsonaro. Por quê? É preciso transparência no BNDES. Até então, os governos PT diziam que era uma questão de sigilo bancário. Não se apresentar para que países nós, dinheiro público, banco público, emprestamos dinheiro. Para quem? Para que empresas? Em que sentido? Tudo isso agora vai ser fiscalizado por todos nós. Obrigada. Mário Barcelos, perdão, Carla, leu umas coisas. Eu tenho aqui um recado do nosso telespectador, do Tiago. Boa noite. Sobre o que aconteceu com a Cláudia Leite em sua participação no Teleton no último sábado, ela deu em cima de um homem casado no programa The Voice. Ela foi desrespeitada da mesma forma que desrespeitou. Só que naquele episódio ninguém ficou de mimimi. Reclamando da atitude dela. Obrigado, Thiago, de Novo Hamburgo. Esse vídeo circulou durante o dia e tal, e repercutiu bastante esse assunto. Eu acho que a Cláudia Leite, sinceramente, não precisa da minha defesa, ela não... Eu não acho ela tudo que dizem, né? Em primeiro lugar, ela não tem porquê dar em cima de ninguém. Eu não acho que ela tenha feito isso. Agora, acho que o Silvio Santos, ele já passou do ponto. Passou do limite. Já passou do limite, ele só fala bobagem, só fala asneira. Ele tem que ser interditado. Tem que ser interditado como diretor, tem que responder pelo Banco Pan-Americano, que não respondeu até hoje. Pelo Banco Pan-Americano, 5 bilhões de reais que desapareceram. Até hoje, os diretores estão sendo processados. O Brasil, nós pagamos esta conta e ninguém respondeu nada a respeito desse senhor. Então, ele tem que, agora, ter a consciência, já que ele é um homem inteligente, eu conheço o Silvio, inteligentíssimo, um líder, etc. Se chegar um momento, eu vou pegar o meu bastãozinho e vou entregar para outra pessoa. Eu acho que ele não vai conseguir fazer isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Entre Silvio Santos e a Cláudia Leite, eu fico 1000 vezes com o Silvio Santos, que emprega centenas, milhares de pessoas. É importante para a cultura, fez história na televisão e na cultura brasileira. A dona Cláudia Leite ganhou notoriedade se sacudindo em cima de trio elétrico. Então, assim, entre os dois, eu fico 1000 vezes com o Silvio Santos. Não, Dona Magda, não tem nada a ver com o que eu falei, nada a ver, ele se antepõe às coisas, eu disse exatamente isso. A Cláudia Leite não tem necessidade, é uma mulher bonita, não tem necessidade de ser tirada. Agora, que ele faltou com respeito, eu quero que ele responda onde é que está essa coisa do 5 bilhões. Eu tentei se tirar a produção, se sair
atenção aqui, presta atenção que eu não quero deixar o programa... Peraí, mas eu queria opinar sobre isso. Então, por favor, fale. Porque eu me controlei, eu esperei todos Não, mas então fala, porque eu tenho um e-mail que eu quero dar para a Roberta, que eu quero ler ainda. O que se discute, agora. Primeiro, acho que nós estamos discutindo um comportamento moral. Então, se o cara deu um golpe lá em banco, não sei o quê, não tem nada a ver com o que aspecto que nós estamos... Que é isso? Não, eu não sei o que ele não explicou, mas de qualquer maneira não tem nada a ver com o fato em si. O que nós estamos discutindo é um comportamento, se ele agiu certo ou não agiu certo, se é certo ou se é errado, tá? Então, vamos... Por que eu ontem falei, e até recebi uns e-mails me criticando, que o comportamento do artista é diferente? Porque existem comportamentos como o da Cláudia Leite, que também, respeitosamente, tem que ser entendido. Primeiro, do Silvio Santos, na primeira fila estava a mulher dele e a filha dele. Era evidente que era uma brincadeira. Pode ser uma brincadeira sem graça, pode ser uma brincadeira que tu não gosta, troca de canal, mas daí tu dá a conotação de aviltamento da mulher, de desrespeito à mulher, é aumentar. E o programa que esse vídeo traz, então vamos dizer qual foi o programa. Ela estava como jurada num programa, no The Voice, tá? E um menino lá muito bonito, cantou bem, e ela fez uma brincadeira do mesmo tipo perante milhões de pessoas. Vem aqui sentar no meu colo aqui, bonito, desse jeito. E ele respondeu para não, eu sou casado e eu não e amo a minha mulher. Foi isso que ele disse. E isso foi entendido como uma brincadeira, como uma licenciosidade entre artistas e entre uma obra pública. Agora, já faz isso há muito tempo, é isso? É que o Silvio Santos é o Silvio Santos, exatamente. Aí, como disse o Vitorino, ele é um cara que é um ídolo, é um ícone, é uma coisa, tudo da Ibope. Essa moça está há 3 dias que não sai desde domingo, foi no Teleton isso, nós estamos na terça-feira, não se fala noutra coisa, porque essa moça se sentiu ofendida, tendo ela feito igual para um menino no programa. Ela pode relaxar, a pipa do vovô não sobe mais. Que é isso, Gustavo Vitorino? Tu não é o Silvio Santos. Olha aqui, ó. E a caneta... Primeiro que tu não é o Silvio Santos. Segundo, tu não é o dono da TV, então tu te controla. Mas ele é Não, te controla, ele respeito. Respeito é bom e conserva os dentes da frente. Vamos cantar a musiquinha. Não, eu quero, olha aqui, ó. Não, deixa que o programa é assim. O programa é assim. Carnaval. A Roberta fez uma fala, longa até, sobre o Ministério do Trabalho. E o presidente da Associação Gaúcha dos Auditores Fiscais do Trabalho, entidade com mais de 37 anos de existência e desde 2008 também sindicato, ele se manifesta, ele chama Renato Barbedo Futuro. A senhora Roberta está mal informada. O grosso dos 9 bilhões, 76,6%, vai para o seguro-desemprego. Então, sim, é destinado aos trabalhadores. A fiscalização do MT, Ministério do Trabalho, é a responsável por inúmeros avanços e boas práticas. Seja em segurança e saúde nas relações de trabalho, todas NR têm redação tripartite. Trabalho infantil, trabalho escravo, para ficar nestas apenas. Tem garantia constitucional e internacional. Convenção 81 da OIT ratificada no Brasil. A fiscalização do trabalho brasileiro é utilizada como exemplo de boas práticas pela OIT. As últimas administrações do MT é de extrema importância numa sociedade que preza os trabalhadores e as relações do trabalho. Finalizando com uma penada, pode-se desmontar a estrutura de fiscalização previdenciária e de impostos. Agora, conflito entre capital e trabalho sempre existirá. Já houve outras tentativas de descaracterizar o MT, todas infrutíferas. Então, confiram mais ou menos importância ao MT conforme o governo, mas é um imenso erro descaracterizar o MT. Com tudo isto, reconhecemos a necessidade de inúmeras correções de rumo. Olha, Magda, eu discordo, né? Ele está trazendo os números que ele entende viável. Ainda acho que o seguro-desemprego sendo feito pela Caixa Econômica Federal, através do INSS, a gente vai conseguir dar conta. Então, assim, acho que ele tem toda a razão em se manifestar. Muito obrigada pela sua manifestação, mas, assim, mal informado nós não estamos, porque ontem o Dr. Gustavo Vitorino também deu as mesmas informações que eu. Ele deu na hora do reprise, então realmente é uma situação que nós temos que conversar. Como os telespectadores do Rio Grande do Sul, vamos atender a todos. Que bom que o senhor trouxe seu ponto de vista, muito obrigada. Como é que é o nome do rapaz? Já vou te dizer. O seu já vou te dizer? Uma coisa pra você. Olha só. É que essas informações, elas constam no site Transparência Brasil. Exatamente. E constam no site do próprio Ministério.
Então, assim, não vem embutir número, porque seguro-desemprego é do FAT, tem origem no FAT, e é pago pela Caixa Econômica Federal, tá? O Ministério do Trabalho só... Renato Barbeto Futuro. Só administra, seu Renato Barbeto. Outra coisa, né? Esses recursos vêm do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, tá? Então, não é recursos do Ministério do Trabalho, é recurso do FAT. Peraí, mas ele está afirmando... Que são geridos pela Caixa Econômica Federal. Ponto. Não, é que ele quer contestar uma coisa que é evidente. Disse, né? O Ministério do Trabalho é um cabidão de emprego, que tem milhares, são mais de 7 mil funcionários. E são mais de 2 mil CCs. É um cabidão de emprego. Mas pode... Tem Gustavo, mas não é isso. Sim, mas pode tem que virar uma secretaria. Sim, mas ele vai virar a secretaria. Mas não. Vai virar uma secretaria. Se não virar uma secretaria, se continuar enquanto ministério, ele pode ser realmente reduzido. Sim, mas para que continuar manter o com status de ministério numa coisa que é absolutamente inútil? Tanto que nós Mas a tivemos, questão não é essa. nós A questão é tivemos que nós corrupção, imaginávamos que extinguindo, pera o que foi dito pela bancada. Foi dito que extinguindo o Ministério do Trabalho, nós economizaríamos 9 bilhões. Sim. Ele está afirmando categoricamente ao contrário. Não, em momento algum foi A gente dito que está dizendo economizaria que 9 bilhões tem que ser melhor É gerido. o orçamento... Melhor gerido, que nessa situação em que se encontra 1%, o nosso trabalhador brasileiro reconhece. Outra coisa que eu acho importante colocar é que também nós ficamos meses sem um ministro do Trabalho. Nós temos 12 milhões de desempregados nesse país, é disso que a gente tem que cuidar. E uma das razões que nós precisamos acabar com o custo do Brasil é justamente diminuir o custo do setor público. Roberta, que tu está repetindo o que tu já disse, o homem contestou, tudo bem, vocês já responderam, não vamos ficar mais 2 horas falando. O que eu quero dizer é que 9 bilhões... Eu quero que vocês se cuidem com relação a Black Friday. Eu fui no shopping comprar umas maquiagens e entrei na maior roubada. E gostaria que vocês não fizessem a mesma coisa. Então eu fui até o shopping, tava tudo barato. Eu entrei na Quem Disse Berenice e comprei um corretivo. Ah, não, mas leva um pincel, porque o pincel tá X% mais barato, leva isso. Daí eu fui lembrando, eu tenho 2 filhas, eu disse, também vou então fazer uma comprinha pra elas e tal. E aí eu perguntei pra menina, mas eu posso trocar a cor? Aí ela disse, sim, pode trocar a cor e tal. Daí eu fui me empolgando, daí pega um pó, pega isso, pega aquilo, pega o blush. Daí cheguei em casa e me dei conta que uma morena e outra é loira, então eu errei as cores. E aí hoje eu retornei ao shopping com o cupom fiscal, eu não pude trocar a cor. Eu vou ter que empacotar, quer comprar? Ela adora passar pra mim as coisas que ela não gosta. Assim, ó, é um absurdo. Adora vender pra mim. Muito brava, muito chateada, porque a vendedora me informou que eu poderia, não é trocar de produto, é trocar a cor do produto. Sim, sim. E elas não trocaram. Enrolaram a dona Carla. Me enrolaram. Então, assim, pensa bem antes de comprar. Não adianta essa coisa de estar assim, tá barato, então eu vou comprar. Não adianta. Barato é o marido da barata. Exatamente. O resto a gente se rala. Me dei mal. Olha aqui, o nosso telespectador, Jorge Leffer, diz guarda aposentado com apenas 45 anos. Ele é militar. Ele pode ter 45 anos e pode se aposentar. Pode. Produção de risco? Sim. Exatamente. Nós não sabemos onde é que ele começou. Bandido estranho. Não esse matador na PUC? Não, seu Jorge Leffer. Bandido estranho. Bandido estranho. Não esse matador na PUC? Não entendi, seu Jorge Leffer. Eu tô ficando um pouco burra. Chegou uma hora que eu começo a ficar burra, não consigo entender. Alexandre Rosa. Quando o Lula gastou milhões com um avião, com uma suíte, com banheiro e torneiras de ouro, aí estava tudo bem. Agora Bolsonaro comprar carro blindado deu polêmica? Alexandre Rosa. Não, mas não deu polêmica. Não, mas algumas pessoas fiz um comentário. Mário não gostou. Não, eu fiz um comentário. É necessário tudo isso? Foi o que eu disse. Já virei lulista. E eu só queria rapidamente fazer um comentário. Virou não, saiu do armário. Está comentando de o senhor votou nele, eu não. A questão dos cabides de emprego, enfim. A gente tem 108 mil funcionários públicos federais já praticamente impossibilidade de aposentadoria. Só continuam por causa do recebendo o abono de permanência. Então, isso também, ele se aposentando, olha o contingente para a questão previdenciária. Ontem eu encontrei um amigo e esse amigo estava muito feliz, se aposentou, conseguiu se aposentar razoavelmente bem, que
que é uma coisa diferenciada nesse país. Vou te contar, manda os cumprimentos para ele. Vê o que ele fez para ser aposentar razoável. Parei de trabalhar, estou no Manaus, estou indo para a praia e tal. Manaus é bom. Isso é antigo. Imagina um amigo teu falando, estou no Manaus. E aí isso é uma coisa antiga da minha época de leitura. E aí eu fiquei pensando o seguinte, e fiz o seguinte comentário. Vai conseguir ficar sem trabalhar? Trabalhava 12 horas por dia e tal. Vai conseguir? Não, eu vou conseguir, porque papá. 60 anos, eu estou 62 anos, né? Nossa, 60 anos aqui no auge. E aí, não, tem pessoas que aspiram isso. É verdade, é verdade. E tal, ou meus livrinhos, a minha família, meus netos, aquelas coisas todas e tal. Eu não dou 2 meses para ele pedir aí qualquer coisa para trabalhar e tem que fazer isso. Primeiro, porque o alemão se recusa a pegar quem trabalha. O alemão, aquele, né, que você sabe do Alzheimer, né? O doutor Alzheimer, Alois Alzheimer, o homem que descobriu... Isso. Então, a pessoa que utiliza o cérebro, a pessoa que pensa muito, a pessoa que lê muito, que estuda muito, ela não... dificilmente ela é atingida por esse mal. Então, a esse meu amigo, eu sei que ele assiste na madrugada o programa, não vou dar o nome dele, senão ele vai ficar chateado comigo. Repense a sua vida, volte a trabalhar, não 12 horas por dia, mas pelo menos umas 8 horinhas por dia para poder sair um pouquinho de dentro de casa, senão a mulher vai mandar o amigo embora de casa, hein? Ai, o amigo dela ou dele? Gostaria de relativizar o comentário. Pois não, relativize. Muito obrigado, Ana. Não, eu acho que todos nós, a inércia realmente não faz bem nem para a saúde, nem para a mente. O que eu discuto um pouquinho é a insistência da palavra trabalhar. Eu acho que nós podemos substituir por atividades que necessariamente não seja o trabalho. Por exemplo, poderá ser o trabalho meritório, os humanitários. Sim, sem dúvida. Poderá ser ajudando pessoas, poderá ser uma biblioteca. Tu tem milhares, mas o que eu condeno é que as pessoas insistem em trabalhar sistematicamente, ininterruptamente, não redescobrindo valores. Por isso que eu disse que eu ia não discordar do Mário, mas relativizar. Eu acho que ir para casa, me aposentei como todo mundo faz, né? Era muito comum isso. As pessoas que trabalhavam muito iam para casa, fazia festa de aposentadoria, botava aquele pijama e ficava vendo a novela. Pô, aquilo ali sim é o fim do... O que é? Fala. É o fim da linha. Não, presta atenção. Eu acho esse papo tão... Não, e olha aqui, tu não precisa falar mais. Olha, ele já tá com a boquinha assim, ó. Quando a boquinha fica assim, é porque ele mesmo vai rir. A boquinha gente, olha aqui, ó. Eu acho que essa bancada tinha que voltar à velha sinceridade. Eu não vou citar o Chico, porque ontem eu citei ele, ficou bravo comigo. Mas tinha que voltar àquela velha sinceridade. Gente, o meu sonho era ser vagabundo. Sério, verdade. O meu sonho era ser vagabundo, era ter dinheiro para não trabalhar nunca mais. Mas ele tá certo. Que demagogia. E eu trabalho exclusivamente para pagar minhas contas, porque se não fosse o senhor não está dizendo uma verdade. O senhor não está dizendo... O senhor está sendo demagógico com seus colegas de bancada. Isso é muito pior. O senhor está sendo demagógico com seus colegas de bancada. Está querendo fazer média em cima de nós aqui. O senhor não precisa trabalhar o número de horas que trabalha. O senhor tem um nível de vida extraordinário. E o senhor precisa da sua atividade. Exatamente. Carro de 200 mil reais. O mundo aqui, ó, o meu telefone. 3 apartamentos quitados, seu Mário. 3 apartamentos quitados. Gente oficial de justiça com execução mandando... Então, já aviso para os senhores, ele tem 3 apartamentos quitados, não tem herdeiros. É um partidão. É um partidão. Ele é miserável, só vai no 0800, ele tem dinheiro guardado, além dos apartamentos. Poupanção. Dona Magda, ele não tem mulher, que é para não ter que pagar comida para o outro. Eu concordo que ele tem poupanção. Olha a barriga dele. Poupanção. Ô, João, acabou a cerveja, viu? João, acabou a cerveja. Tem dólar e euros embaixo do colchão. Olha aqui, ó. Vinícius Fialho. Abaixo-assinado recorde do Partido Novo. Quando vocês da bancada falam de futuro presidente, que futuro presidente não se elegeu com dinheiro público, me dói no coração. Porque o PSL usou, sim, fundo eleitoral e fundo partidário previstos em lei. O único que abriu mão disso foi o Partido Novo. O fundo eleitoral e partidário para a próxima eleição do PSL será 119 milhões de reais. E para essa passada, quanto foi? Ai, quanto foi, Gustavo? Nada, não sei. Meia dúzia de reais. Como não foi? Eles estão dizendo que foi. Sim, o Partido Novo foi que entrou com a liminar no STE, com uma petição que impediu o Lula de dar entrevistas e agora com o abaixo-assinado, que a Carla falou no programa, contra o aumento do judiciário. Esse abaixo-assinado entrou para a história como o maior abaixo-assinado digital com mais
de 2,5 milhões de assinaturas contra o aumento do judiciário. Boa noite, bancada. Vinícius, ele inverteu, né? TSA. Vinícius Fialho. Tá feito o registro, Vinícius Fialho. Não reclama. Disse que tinha um reclamando da minha Pois pessoa. é, agora eu tenho que descobrir. Alguém reclamou do bondoso Marmin? Bondoso Marmin. Alguém disse que... não sei, mas eu vou ver aqui. Mas o que Opiniões disse? controversas. Agora, que tu e o Gustavo Vitorino foram mal criados, não sei o quê. E aí, depois, todos os e-mails que ele escreve, só que a velha da praça aqui esqueceu quem é. Olha a Margarete aqui, ó, enquanto tu tá procurando. Não, vai. Aqui, ó. Boa Muito noite, bem criado. seus lindos. Amo todos vocês. Gostaria de ver o Vitorino com o cabelo raspado, igualzinho ao Chicão. Tenho certeza que ficaria lindão. É verdade. Beijos a todos, Margarete, Porto Alegre. Nós também achamos. Aí vai economizar no gel e tudo mais. Gustavo, tu não pensou nisso ainda, né? Raspa. Não, deixa eu aproveitar o fiozinho que ainda tem aqui até o fim, pô. Calma, que pressa é essa de me ver É que careca? daqui a pouco tu vai ficar só com as laterais. Não, mas quer me ver careca? Quer ver careca? Eu não. Então, deixa assim. Olha aqui, ó, deixa eu mandar um beijo pra Eroni, do Bourbon Dona da Ipiranga. Magda. Eu faço de conta que eu não vi. Ainda bem que a senhora não entendeu. Bourbon da Ipiranga, a Eroni, lá do Bourbon, que hoje eu ajudei a pegar uma pessoa que estava subtraindo, que não era dela, do supermercado. E aí a Eroni, depois, que ela é segurança do supermercado... Subtraindo coisa móvel alheia, dona Magda. É alheia, É como diz o grupo. mas na cara dura, pegou, se abraçou assim numa gôndola daquela, pegou as escovas de dente assim, pá, botou dentro da bolsa, depois se abraçou no creme dental, pá, botou dentro da bolsa, e quando ela chegou no chocolate, eu digo, moço, tem uma senhora aqui pegando coisa que não pode. Aí pegaram ela. Levaram ela pra salinha. Não, eles só pegaram as coisas e pediram pra ela ir embora. Eles não pegam, eles... Como era uma mulher, foi a Eroni que Hoje de manhã eu fui no fórum de O que tu fez, Viamão, Gustavo? no fórum de Viamão hoje de manhã. Parei lá, coisa e tal. Aí veio um garoto. Com o teu coisa e carro tal. cortado? Ah, pois é. Não, o senhor não é o senhor. Eu digo, sim, eu mesmo, é legal. Eu vou aqui no fórum rapidinho, dá uma olhadinha. Dei uma olhadinha, voltei. Aí o rapaz Só deu falou assim gorjeta pra ele? o rapaz falou pra mim, dá R$10 aí, tio. Eu digo, dá um abraço lá pra mim. Eu digo, não, para aí, tu quer um abraço ou dá R$10? Eu digo, tá, então me dá 5 e o abraço. Eu digo, não, 5 e sem abraço. Vitorino é horrível. Que guardador muquirana. Que negociação difícil, hein? Que negociação difícil, Que hein? guardador muquirana esse aí. Tu viu, Chicão? É uma figura esse Tu disse que ele é Vitorino. igual a ti, não é. Ele é muca. Não, ele é um clone Xing Ling. Aí quando eu elogio o Chicão, quando eu vi o Chicão cercado de jovens donzelas lá e um camarote parado em função dele, eu acho que aí o Vitorino fica brabo. O Vitorino não tava nessa? Não tava, acho que essa é a mágoa do Chicão. Acho que essa é a Eu mágoa. saio da minha casa, eu saio com apenas uma donzela e a ela dedico a minha noite, a minha gentileza e minha isso é companhia. Que mentira, que lorota boba, que mentira. Opa, perdão, eu pensei que eu tava no programa do saber Mas que eu estão tenho ligando. uma querida amiga, que a gente chama ela carinhosamente Bruxa, ela falou que hoje ela esteve na Center Ótica e comprou 3 óculos. E disse que o teu tá lindo, que ela amou. Como é que é o nome dela? Bruxa. Bruxinha, esse aqui chegou hoje, Bruxinha. Ninguém tem igual, só eu. Olha que lindo, ó. Ele tem detalhes aqui, assim, ó. Minha coleção já tá em 10. Ela disse que eu adoro o programa e mandou um abraço Que pra bom. todos. que É a bom. minha Obrigada, vontade Bruxinha. Dona Magda, a minha vontade de trazer seriedade a essa bancada Então é façam, trazer por notícias. favor. É trazer notícias, Dona Magda. Tá, então enquanto tu pensa qual é, Mários aniversariantes. Rapidamente. Não dá, tu fica fazendo um tronolote rolando lero que não dá, vai, Mário. Primeiro aniversariante de hoje, Marechal Mascarenhas de Moraes Gabrielense. Esse homem foi de grande importância para o Exército Brasileiro, porque Masquinha é foi o importante, Masquinha, né? comandante das Forças Expedicionárias Brasileiras no Teatro de Guerra Europeu na Itália. E ele foi um grande comandante, natural de São Gabriel, aqui no Rio Grande do Sul, se torna esta figura de uma importância suprema. Muitas pessoas não conhecem a história da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. É importante as pessoas se aterem a esse fato que elevou o nome dos pracinhas brasileiros, né? Muitos ficaram lá e estão enterrados em Pistoia, na Itália. O segundo aniversariante, o ator americano Joe Mantegna,
E a Whoopi Goldberg está de aniversário hoje, completando 63 anos de idade. Ela recebeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo filme Ghost, O Outro Lado da Vida, que foi com Patrick Swayze e a Demi Moore. Um filme fantástico, e ela era aquela mulher que se dizia uma vidente e tal. E aí, quando ela ouve a voz dele do outro lado, tô ficando louca. Eu adoro. Por isso que ela tinha que ganhar, e ganhou o Oscar merecidamente. O Luiz Melo, ator brasileiro, excelente ator. O Luiz Melo, o Gerard Butler, que teve a casa queimada agora no incêndio na Califórnia. Né? Esses são os aniversariantes, pouquíssimos hoje. Olha aqui, ó, dona doutora Roberta, o assunto sobre o Ministério do Trabalho. A Denise de Bagé, que sempre participa do nosso programa, diz o seguinte: os esclarecimentos da Roberta a respeito dos dados referentes ao Ministério do Trabalho, principalmente com relação à destinação dos recursos financeiros, foram muito interessantes e necessários, porque já há quem alardeie como o fim dos direitos trabalhistas. Se é para enxugamento da máquina pública, as atividades desse ministério efetivamente devem ser incorporadas a outra pasta. Saudações, Denise de Bagé. Obrigada. Não, e olha o Everton, adorei. Ai, meu Deus. Boa noite, bancada. Se o Silvio Santos quer audiência, eu também quero. Pois ontem briguei com a minha esposa. Porque ela disse que a Luciane é mais linda que a Carla. Mas quando eu disse que a Carlinha é Mara e é a mais linda de todas, que eu sou apaixonado por ela, pronto! Quando ela Ótimo. Gostei muito. Não se aguentou. Olha aqui, ó, querida Magda, vi que vocês ridicularizaram ontem o pedido do Dr. Ray de ser ministro da Saúde e o fim do SUS. Eu também, quando vi a notícia, dei risadas. Porém, ao ver o vídeo abaixo onde o pessoal do MBL levou o Dr. Ray a sério e o entrevistou, mudei radicalmente minha opinião. O Dr. Ray poderia, sim, ser um belo de um ministro. Aí ele ouça a entrevista abaixo, o comentário do Pedro Deirot, a partir do 2 minutos e 58. Eu vou ter que olhar outra hora. Agora eu não consigo olhar porque vai ter áudio. A reclamação que se faz em relação ao Dr. Ray é a postura que ele tem de uma figura pública. Não fecha com a ideia que se quer de um ministério sério, um ministério técnico, um ministério em condições de mudar o país, porque a postura dele na sua vida privada, e nada contra a vida privada dele, que ele tem direito de fazer o que ele quiser, mas que normalmente não se coaduna com o ministério da ideia que se pensa para o Brasil. Mas agora que eu li que o Marcelo agradeceu, obrigada. Eu espero que comentem sobre este outro lado da notícia. Abraço. A gente sempre tenta ler em tempo hábil essas coisas quando vocês mandam, Marcelo. Fica tranquilo. Carla, querida. Agora, como eu sou muito educada, eu vou passar a vez pro meu colega, o Ruxo. Eu agradeço a sensibilidade. Vai começar. Vai, entra rachando no Precisa agradecer a sensibilidade da doutora Carla. Não, vou para Irlanda. Pilotos da British Airways trafegavam pelos não é pelos mares, né? No navio, pelos ares, Pelos ares, quando viram OVNIs. Sério? E não identificaram. Eles primeiro fizeram uma chamada para o aeroporto para perguntar se havia algum movimento organizado do Exército, algum movimento, para ver se estava havendo alguma movimentação organizada pelo governo, né? Porque os movimentos eram na velocidade do Mach 2. Eu não sabia o que era Mach 2, fui me ilustrar. 2 vezes a velocidade do som. É impressionante, né? Não perguntou para o Vitorino. Vitorino especializado nesse assunto, mas vamos adiante. Mas o Marne me socorreu. Vamos adiante. De qualquer maneira, Mach 2 é isso. Então, 2 vezes a velocidade do som. E aí eles se impressionaram e começaram a tentar identificar o que seriam, né? Avisaram as autoridades, todos começaram a se mobilizar e, evidentemente, que tão logo um piloto começou a acessar a informação, vários outros o fizeram. Então, na verdade, virou uma investigação agora oficial. Eles vão dar uma resposta pública, porque tem poeira cósmica, tem meteorito, tem alguma ruptura da atmosfera na entrada, mas eles não conseguiram explicar e os objetos faziam um movimento que chama muito a atenção, dona Magda, porque eles não eram de encontro aos aviões. Sim. Eram movimentos articulados, como se houvesse racionalidade no movimento de deslocamento. Então, eles iam em encontro aos aviões e desviavam, dando ideia de que havia alguma conotação de comando. Então, são chamados de OVNIs e teremos novidades por aí.
Eu queria seguir em Dublin, na Irlanda. Eu vejo toda hora esses OVNIs. Da terceira cerveja em diante, Que máximo. vejo Foi feito tudo. Dragão verde, elefante cor-de-rosa listrado. Não, isso é outra coisa. Dragão verde é outra coisa. Depois da quinta losninha. Losna, que coisa mais Marne, Losa não. Underberg, lembra? Underberg. Uma Underberg. delícia, rapaz. Eu tomava um legítimo alemão na Alemanha. É espetacular. Mas a gente vê, assim, o urubu voando de costa, coisa e tal. É muito legal. Bom, seguindo então a notícia, foi feito um estudo na Trinity College de Dublin. Foi feito na Irlanda, na Austrália, Grã-Bretanha e Holanda, em 19 mil pessoas, que constatou que as pessoas estão cada vez caindo mais e a partir de 40 anos está crescendo horrores o percentual. Porque antigamente... Caindo, que tu diz, é sofrer uma queda. Mesmo. Osteoporose, ligada à osteoporose, não? Quedas. 9% das pesquisas já começa com mulheres de 40 até 44 anos. Como está começando mais cedo, a necessidade de fazer exames, mamografia e outros exames cada vez estão sendo mais antecipados. Por que é tão importante e tão sério isso? Porque, pelo menos nas pessoas idosas, 1 em cada 3 idosas caem uma vez por ano. E a partir de 80 anos é 1 em cada 2, que cai pelo menos uma vez por ano. E essas fraturas geralmente são sérias, né? Problemas na cabeça. Tem senhorinhos que morrem em função da queda. Luciane, né? a queda de bacia, a quebra da bacia, a partir de 60 anos, é trágica. E eu falando com o médico, porque essa matéria eu enfrentei familiarmente, com um familiar muito querido, eu conversei com o médico, o que ele diz é o seguinte: a osteoporose, a falta da famosa vitamina D ou do sol, que a gente tanto diz, só que ele me disse uma preciosidade sobre o sol. São 20 minutos, só que nós achamos que botando o protetor e indo ao sol, exatamente. Tu precisas 20 minutos de vitamina D, que é exposição ao sol sem nenhuma proteção. Depois tu te coloca na proteção. E essa, assim, para o idoso é fundamental. E o esporte, né, que dizem que reduz 32% o número de quedas para aqueles que começar a sair esporte. contigo de braço, porque tu faz muito esporte. Eu não vou cair. Eu caio desde os 15 anos, que eu torço o pé e caio, tu imagina? Só, Vitorino, qual é o seu esporte favorito? Combinado. Seu esporte favorito, qual é? Não é, levantamento de copo. Alterocopismo. Não, assim, eu ultimamente... Muito processo, né? Não, ultimamente eu estou bebendo de forma social. Não, eu falei esporte. Esporte? Socialmente, eu tenho reunião social todo dia. Ai, meu Deus. Mas, Alguém fala, porque eu preciso fotografar uma coisa. Preciso o quê? Fotografar uma coisa. Que coisa feia isso. Não, por quê? Porque fotografar no meio do Mas programa... não é nude. Tá tudo Não é certo, nude, tá fotografar aqui um e-mail abobado. Mas que só pensa maldade, dona Maria. Ele só pensa a cabeça é podre, por isso que ele perde os cabelos. Surgiram novos fatos quanto àquele... Faz horas que a gente não fala do jornalista do Khashoggi. Ah, que bom. Né? Sim, é Surgiram verdade. novos fatos. Isso. 3 pessoas identificaram em uma gravação um dos 15 acusados pela morte do Khashoggi. Exatamente. E era casualmente uma pessoa que passava sempre acompanhando o príncipe nas viagens. Isso. Então, Era segurança pessoal dele, guarda-costas. Pessoal dele. Traiu ele. Inclusive tem uma eu acho gravação que que ele claro. diz: chefe, missão cumprida. É. Então a Exatamente. ONU e todos os organismos internacionais estão questionando como é que nós vamos colocar esse príncipe saudita a responder num organismo, enfim, num parlamento internacional por um crime muito grave e que precisa ser punido. É uma grande saia justa internacional. Inclusive, até falando em saias justas internacionais, o nosso presidente dos Estados Unidos com o presidente da França andam se estranhando bastante, em razão de que eles agora... E tudo está levando em conta o quê? No fundo, o financiamento de armamentos. Porque os Estados Unidos sempre foram grandes investidores da Europa. E a Europa, por outro lado, também fazia algumas negociações que a França está chamando para si. Chamou a Alemanha e disse: escuta, por que a gente vai comprar dos Estados Unidos? Vamos nos organizar aqui, vamos resolver o nosso problema e não vamos dar tanta oportunidade a esse governo tão nacionalista. Por quê? Porque o presidente da França entendeu, e ele inclusive disse uma frase muito interessante, que ele disse: o nacionalismo é contra o patriotismo.
né? Então, fica aqui um registro, porque esses movimentos que começam assim, de uma forma política, invadem a economia do mundo inteiro. Aí, com a Angela Merkel saindo, querendo se afastar um pouco, a França também está sentindo está buscando que para si. Claro, e a questão do nacionalismo na Europa também está ficando muito forte. Itália e outros países estão formando uma... Como estamos dando andamento nos inquéritos que nós noticiamos aqui, eles ficam andando, o caso do Daniel, todos os dias, do atleta, aquele de São Paulo. Eu recebi aqui um e-mail do... A senhora tem preferência? Não, mas é só que falando, enojado das coisas, uma família inteira e tal. Dona Magda, surgiram cenas, porque é impressionante o trabalho, que bonito um trabalho de polícia bem feito, né? Olha, esse caso do Daniel, todas as instruções que vão se pegando de provas, vai fazer para uma academia depois para fazer um estudo. Porque se pegou a reunião que ele fez, Dona Magda, é uma dor, poderia ser um filho da gente, né? Eles, num shopping, Dona Magda, eles trataram de como iam combinar a versão e riam. Faziam 24 horas que eles tinham esquartejado um menino, tinham tirado, e eles estavam fazendo lanche, aquelas duas, aquela mãe e filha. Bem, a filha se justifica, porque se foi criada por aquela mãe completamente sem valor, né? E o pai que fez aquilo. Quer dizer, elas fazendo lanche agarrada num sanduíche lá discutindo e rindo. Como é que iam lavar a versão combinada. Então já se sabe que as testemunhas tiveram que lavar na casa, as pessoas que lá ficaram tiveram que lavar. Ele matou, exatamente. Então, o sangue ali das agressões. Quer dizer, então, cada dia mostra mais como foi tudo orquestrado, como teve mais pessoas que participaram, aqueles 3 que também presos. Então, esses 3 presos e os 3, estamos com 6 pessoas em presa, e eu acho que se conseguirá uma pena muito boa, porque todas as qualificadoras estão tecnicamente provadas. Um advogado bom, por mais que eu seja, ele não consegue destruir provas técnicas tão lastreadas em laudos como estão sendo feitos nesse caso. Foi o senhor Sérgio Cunha, da Zona Sul aqui, que mandou... Pois não, seu Sérgio. Exatamente. Segue acompanhando. As roupas que ele jogou, as tirou e jogou juntamente com a arma do crime num lago, num rio. Então, realmente, eu acho que não dá para se falar em premeditação, mas que teve requintes de crueldade total. Com certeza. Imagina, olha aqui, eu achei, Mário Barcelos, que tu queria um e-mail para você. Tu queria falar do Daniel? Não, eu só queria dizer o seguinte, que eu assisti o depoimento da mãe do menino. Pois não, eu não vi. O depoimento, a mãe totalmente destroçada, destruída. Sim, eu vi. Sabe que eu fiquei penalizado com aquilo. Quando eu vejo uma mãe sofrendo daquela forma, nas mãos daquele tal de Brits, um canalha, um pérfido, né? Uma pessoa de escrúpulos inomináveis, né? Realmente, vamos ao... Boa noite, Magda. Desde o dia que elogiei o senhor Marne e fui avacalhado publicamente pelo senhor Vitorino e pelo próprio Marne, nunca mais leram uma única mensagem minha. Acho que mereço um pedido de desculpa por parte deles, pois essa história referente a meu nome é uma coisa além de mau gosto, é passado. Não esperava isso deles. Boa noite a todos. Braulio de Gravataí. Seu Braulio, eu não me lembro desse episódio, mas foi brincadeira aqui. Dificilmente nós seríamos desrespeitosos com o senhor. Eu tinha um amigo meu que o nome dele era Braulio. Parou? Parou, eu sei que tu tinha. Assim como tu tem um Mário também, né? Um abraço pro meu amigo Mário. Houve um jogador do Internacional que se chamava Braulio, um presidente da ordem. Jogava bem. Era extremamente habilidoso. Era um baixinho. Era menino de ouro, mano. Como é que era? Garoto de ouro. Garoto de ouro, obrigado. E o Braulio Pinto, que é advogado. E foi o ex-presidente da OAB. Foi presidente da OAB, Eu tenho um amigo Braulio, ele é meio cabeça dura, mas tu tem Braulio, olha ali, presta atenção, tu tem Braulio, tu tem Mário, né? Tu é um homem de muitos amigos. Mas esse do Vitorino era cabeça dura, eu sei. O Vitorino sempre é uma pessoa que se dá com pessoas muito poderosas. Tudo no Vitorino é superlativo, entendeu? Ele é o homem de tudo. Ele é o homem de tudo. De fato, algumas coisas são grandes. Mas assim, deixa eu falar uma coisa pra você. Casar com aquele que tu comprou novo, esse, por exemplo, tá fora do ombro. Esse aqui tá velho. Olha aqui, ó. Brechó? Ontem saiu uma informação interessante em Brasília que parece não vai fechar. Eu dou a informação amanhã. Não, só descoquear e amanhã tu fala. Não, eu tô fazendo mistério agora. Bom, a pessoa resolveu fazer misterinho. Lê o último. Mistério.
Não, tá. Então vamos encerrar o nosso programa. As pessoas não querem mais falar, não vou falar mais, estou cansado, vocês querem dormir também, né? Então amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos de volta aqui com um outro Atualidades Pampa. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.